pessoal, é um prazer ter vocês aqui de novo. Eu sou Ulisses Maia, economista, e daqui a pouquinho já vai começar a nossa live. Enquanto isso, clique e compartilhe o nosso vídeo. Vai ser um prazer ter você acompanhando mais do nosso material. E boa live! Marcondes, agora foi. Agora apareci aqui no nosso vídeo do YouTube, do Facebook. Sejam muito bem-vindos a todo mundo. Instagram, Marcondes, seja muito bem-vindo. Uhul! Deu certo já, Marcondes. Topzera, mano. E, galera, seja muito bem-vindo. Hoje, né, faltando 2 dias, eu tô querendo conversar um pouquinho sobre a Indaiatuba dos direitos que a gente almeja aqui para a cidade. Só um segundo que a luz também tá querendo Pronto, agora foi. Tudo tranquilo? Uhul. Vamos de novo. Maria Luísa, muito obrigado aí pela curtida. Seja muito bem-vinda aqui também. A gente está faltando 3 dias de campanha e 4 dias para a eleição. Nessas eleições, eu acho que em todas as cidades, em São Paulo, aqui em Indaiatuba, está muito diferente, né? A gente tem Boulos em São Paulo, a gente tem eu aqui em Indaiatuba, tem o Raul Marcelo em Sorocaba também, que está fazendo uma grande eleição, uma grande campanha, e é muito provável que ele vá para o segundo turno, assim como o Boulos em São Paulo, né? Está com 13% e o Raul Marcelo está com 51%. Aqui, como a gente só tem 250 mil habitantes, não tem tantas pesquisas eleitorais. E as últimas pesquisas que tiveram foram canceladas por causa da falta de transparência no processo de pesquisa. O atual prefeito estava com 50%, e quando você conversa com as pessoas, você vê que está um pouco longe de 50%. Então, essas pesquisas aqui em Indaiatuba foram muito questionadas e são poucas, né, que são feitas, então a gente nunca tem a realidade mesmo dos números. Mas eu convidei vocês nessa live para falar um pouquinho sobre Indaiatuba dos direitos, né, que a gente entende que Indaiatuba é uma cidade muito boa, tem muito a ganhar, se tiver uma administração focada na cidade em si, nos indaiatubanos, também nos moradores aqui que não são indaiatubanos, né, que vieram de São Paulo, estão aqui, chegaram recentemente na cidade. Tem muita gente, inclusive da onde o Marcondes trabalha, que está vindo morar aqui em Indaiatuba, tem muita gente aí de São Paulo que está vindo para cá, e a gente entende que acho que a da principal garantia que uma cidade precisa se dedicar é com relação à moradia, né? Está no nosso programa de governo que Indaiatuba merece moradia digna. Quando a gente está falando de moradia digna, a gente está falando sobre o preço do aluguel, da bolha imobiliária, e hoje eu conversei com o senhor Vanderlei, lá na Morada do Sol, que ele estava muito triste, estava muito preocupado com relação ao preço do aluguel, tanto com relação a quem é comerciante, quanto quem é morador, né, simplesmente. Eu, por exemplo, eu moro de aluguel aqui em Indaiatuba, e o preço do aluguel aqui na cidade é altíssimo, né? Então você sempre fica entre a cruz e a espada, né? Você fica entre entre pagar aluguel, pagar uma prestação de um carro, que Indaiatuba hoje é a cidade dos carros, e entre pagar o convênio médico, porque hoje só 40% da população não tem convênio médico, então 60% acaba dependendo de convênio. Então a pessoa tem que escolher onde que vai
gastar todos os seus R$ 1.500, que é o salário médio do indaiatubano. E aí a gente traz essa questão da moradia digna. São vários aspectos do nosso programa, que fala do Indaiatuba dos direitos, mas a gente entende que o programa habitacional precisaria evoluir muito mais do que chegou nesse momento. Então a gente entende que precisaria de uma melhor distribuição, e aquele fundo que é financiado através de alguns impostos que são direcionados a um fundo especial de destinação para habitação de interesse social, a gente precisa trabalhar muito com relação a isso. Redirecionar programas como Minha Casa Minha Vida, aqui vocês sabem que em Indaiatuba tem o Campo Bonito, foi a primeira construção que teve nele, foi um projeto do Minha Casa Minha Vida no governo da Dilma, e agora a gente tem que reformular ele, ampliar, na verdade, não é nem reformular, é ampliar esse governo, esses investimentos, e garantir que as pessoas que mais precisam sejam dedicadas nesse programa. Uma outra coisa que a gente estava tentando explicar para o seu Vanderlei mais cedo, era com relação à bolha imobiliária, né? A pressão que a bolha imobiliária de Indaiatuba faz nos preços dos aluguéis. E é uma coisa muito perceptível, né? A gente tem, em Indaiatuba, tem muito condomínios fechados, e esses condomínios que têm um preço muito alto relacionado a... Só um segundo que deu um problema na iluminação aqui, só um segundo. Não, acho que está funcionando certinho. Preço abusivo com relação a esses imóveis, o que eles fazem, né? Eles criam uns bolsões, né? Então ele cria o Campo Bonito, que é longe pra caramba do centro da cidade, e esses bolsões que tem no meio, eles se valorizam demais. E esses bolsões a gente sabe que são dos fazendeiros aqui da cidade, são das famílias mais antigas, né? Os grandes latifundiários aqui do nosso município. E eles usam esses bolsões para garantir que sejam construídos condomínios, e aí esse terreno se valorize, e aí fica mais fácil. E o problema né, a gente tem que usar já a estrutura que tem aqui na cidade, né? Então a gente tem que adensar o centro da cidade. Muitos comerciantes me perguntam, né, Ulisses, mas o que você vai fazer para o comerciante em si? Para o comerciante, o que a gente entende é que tem um despreparo da política pública municipal para garantir que esses atuais comerciantes tenham realmente receita dentro do município. E são esses comerciantes que mais empregam, que mais gastam dinheiro dentro da cidade, que é o mais importante, gastar dinheiro dentro da cidade. A gente não adianta, por exemplo, né, agora na pandemia, a prefeitura deu 1,5 milhão de subsídio para a empresa de ônibus, que a sede dela fica em outra cidade, ou seja, a prefeitura deu uma verba para uma empresa que vai gastar esse dinheiro fora do município. Isso que é preocupante. E aí a gente vê tanta gente perdendo o emprego, e a resposta é nenhuma, né? Não tem nenhuma resposta para o município em si. Então, volto a falar com relação aos comerciantes, né? A gente precisa adensar o centro, né? Indaiatuba tem uma demanda habitacional muito grande no centro, e a gente precisa trazer as pessoas que tenham hábitos noturnos para trabalhar aqui no centro, e aí elas consigam aumentar o fluxo de clientes passantes, e aí a pessoa consegue realmente parar, comprar alguma coisa, e basicamente isso. E é o que a gente quer, né? Que o município prospere. Quando a gente está voltando a falar com relação à moradia digna, a gente precisa garantir que não tenham espaços vazios, aqueles vácuos, né? Aqueles vácuos imobiliários, né? Aqueles bolsões, aqueles lotes vazios no centro da cidade, que são usados, na verdade, são subutilizados. A gente tem que tomar como base o Estatuto da Cidade, que já foi implementado há muito tempo atrás, e nenhuma cidade realmente tem a coragem de cumprir o que ele está falando, né? Que é uma propriedade precisa ter sua função social, né? Então não é questão de tomar ela, mas sim ela tem que, ou dar habitação, comércio, para determinado local. Não adianta, imóvel vazio só atrai barata, né? A gente sabe disso.
Então a gente precisa garantir que as casas que tem no centro, que tem fora do centro, sejam utilizadas, né, não sejam usadas apenas para terrenos baldios, não sejam usadas apenas para deixar mato crescer, né? A gente precisa realmente utilizar ele. Uma outra coisa, voltando no Indaiatuba dos direitos, é com relação ao transporte coletivo e mobilidade, né, que é um assunto muito caro para a gente. O transporte coletivo, a gente entende que a SOU, a gente precisa fazer uma verificação do contrato e, assim que possível, cancelar esse contrato. Eu acho que uma empresa que chantageia outra, né, chantageia um município numa pandemia, falando que não vai demitir funcionário e ainda demite, né, eu acho que a gente estamos acima disso. E a gente precisa garantir que esse contrato seja rompido, porque a gente tem que dar prioridade para quem quer o nosso bem. Não tem jeito, né? Não tem uma alternativa. E a gente tem que fazer com que o transporte coletivo da cidade seja focado não na redução de custo, mas sim no aprimoramento do serviço público que é prestado. Uma outra coisa, debater, né, com toda a sociedade, não só a gente propor sem ter esse conhecimento do que a sociedade precisa, a gente tem que debater o quanto esse serviço precisa ser melhorado. Uma das coisas que a gente mais defende relacionada à mobilidade urbana, que eu já tinha falado anteontem, é com relação à implementação de uma tarifa zero, né, como um futuro aí no médio e longo prazo, mas trabalhar para isso, uma tarifa zero. Por quê? Porque a partir do momento que você não se preocupa com a prestação do seu carro, claro que carro deveria ser um luxo, né? Porque você tem a mobilidade se você quiser. Então, à medida que você não precisa comprar um carro, comprar uma moto, você tem a capacidade de repente sair com a sua família, ter lazer, né? Realmente tomar um sorvete, tomar uma cerveja, não se preocupar com ser pego no bafômetro, mas tem que ter uma estrutura realmente organizada de mobilidade urbana, independente do horário, né? Claro que a gente tem que pensar no fluxo de pessoas em determinados horários, mas é importante que a gente apresente de uma maneira séria a melhor prestação de serviço nesse sentido. Só para quem chegou agora, eu estou olhando para um lado e para o outro, porque eu estou fazendo transmissão simultânea pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. E para fazer isso daí, eu estou usando meu celular e meu computador. Então, por isso que às vezes eu fico olhando de um lado para o outro. Espero que não te deixem meio tontos com a minha movimentação. E eu acho que é basicamente isso, né? Usar realmente o transporte coletivo como uma forma de garantir que todos cheguem ao seu ponto de destino com tranquilidade, né? Sem enfrentar tanto trânsito. A cidade precisa voltar a ser um pouco aquela Indaiatuba da bicicleta que há tanto tempo a gente era. A gente foi por um bom tempo e agora a gente é a Indaiatuba de carro. Eu acho que isso é péssimo para a cidade. Tem que dimensionar bem esse tráfego de pessoas. Exato. Marcondes, a gente tem muito carro aqui na cidade, cara. A média, só para título de conhecimento, a média de carro por casa é de 2,14. Ou seja, todo mundo, essa é minha esposa, ela apareceu aí. A gente tem que dimensionar bem o trânsito, né? O tráfego realmente dos transportes coletivos, porque hoje todo mundo tem 2 carros, né? Cada casa tem 2 carros. Então é muito problemático para o trânsito, uma cidade pequena como a nossa. Um outro ponto, né, o terceiro ponto da Indaiatuba dos direitos é com relação à saúde pública. A saúde pública, vocês sabem que Indaiatuba não tem um hospital público na cidade. A gente precisa trabalhar, né, se for o caso, trazer recurso do governo estadual, federal, mas formar um hospital público municipal. A gente tem capacidade para isso, temos 250 mil habitantes, um orçamento anual de 1,2 bi, e a gente tem capacidade sim para garantir a nossa bike é vida, é isso aí, Robson. A gente tem capacidade
orçamentária de cumprir um orçamento, um hospital público. A gente tem UPAs que tentam fazer a parte dela, a gente tem várias UBSs ao redor da cidade, mas a gente precisa de um hospital que esteja focado não no procedimento em si, né? A gente precisa de um hospital que esteja focado na pessoa. Então, não é um hospital que vai estar, eu estou com problema de dor de estômago. A pessoa vai tratar o remédio de dor no estômago e manda embora, manda para casa, porque ela quer se livrar do problema, ela vai taxar esse remédio que foi dado, ele vai taxar o que foi cobrado, mas ela quer se livrar logo do paciente para receber logo o dinheiro do SUS, e é isso que conta. A gente precisa de um hospital que esteja focado na doença da pessoa, né? Que encontre, que busque encontrar aonde está o problema. Então, se for necessário fazer raio-x, fazer ultrassom, fazer ressonância magnética para encontrar o problema, que faça, né? Então, a gente precisa desse hospital que tenha essa lógica. Uma outra coisa que é muito importante é a medicina preventiva, né? A medicina preventiva, a gente sabe da importância, isso já tem vários estudos que mostram, e as UBSs tentam fazer esse trabalho preventivo, mas ainda é muito precário, né? Porque a gente precisa de um programa de saúde familiar, né? Que foi criado lá atrás ainda, se eu não me engano, pelo governo de Fernando Henrique, que cumpre um trabalho bem interessante, né? Você manda a pessoa, o médico, na casa da família, onde tem mais vulnerabilidade social, e lá você consegue identificar de uma maneira preventiva onde estão os problemas, os hábitos, um médico que te auxilie, né? E eu acho que dá para a gente trabalhar em alguma coisa nesse sentido, de uma maneira mais digital, porque progredimos desde o Fernando Henrique, muito digitalmente, e eu acho que a gente poderia trabalhar mais dessa maneira preventiva. O que mais que eu gostaria de mencionar? Uma outra coisa que está no nosso programa de plano de governo, que eu estou dando uma folhada para não esquecer nenhum ponto, é sobre uma análise sobre os critérios dos convênios que foram criados nas unidades privadas, né? Como que o SUS, como que o SUS faz esse pagamento, como que a gente recebe como município. Inclusive, tem até uma fake news que está rolando há muito tempo, que fala que o município gosta que as pessoas sejam diagnosticadas com Covid porque ela recebe R$9.000, né? A cidade recebe R$9.000. Mas isso é uma mentira, porque, na verdade, quem recebe é o hospital na verdade, pelos gastos, que normalmente é o gasto médio de uma pessoa na UTI. Então, o gasto médio de uma pessoa na UTI é em torno desse valor. Então, como a maioria das pessoas, né, no Brasil acabam tendo convênio médico, elas não sabem desse gasto inteiriço que é derivado, é pago pelo SUS, tá? Vamos lá com relação aos medicamentos de alto custo também, é uma outra coisa interessante. Eu acho que esse é um problema nacional, que é essa falta de responsabilidade de na verdade, se responsabilizar pela saúde, né? Então, o SUS, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas todos os transplantes que são feitos dentro da rede privada ou pública é feitos pelo SUS, né? Então, ele é o responsável. E a gente precisa fortalecer esse SUS, fortalecer os servidores públicos municipais, também, né, é o que nos cabe, mas dentro da esfera federal e estadual também seria interessante uma pressão para que esses profissionais sejam fortalecidos mesmo, né? Aqui em Indaiatuba até teve um pedido do Sindicato dos Servidores Municipais referentes a tratar durante esse período de pandemia, que os serviços das pessoas que estão trabalhando na área da saúde seja considerado como periculoso, né? Então, onde que a pessoa teria uma bonificação relacionada ao seu salário por causa da pandemia, que eu acho justo. E se o município tem capacidade de absorver esse gasto, principalmente porque eles são quem estão na linha de frente, e que se acontecer alguma coisa com eles, realmente eles
eles estão na linha de frente, não tem o que falar, na verdade, né? Então eles são quem mais são prejudicados por isso e quem mais faleceu nesses últimos períodos. Vocês podem pesquisar, provavelmente dentro da sua cidade, quem mais teve um problema são pessoas da área da própria saúde. Vamos à próxima pauta. Bom, ampliar exames. Eu acho que é basicamente isso. Na verdade, tem várias propostas, mas eu acho que essas são as principais. Um outro item que também nos pressiona muito, que é muito importante para a gente, é relacionado aos direitos humanos, que a gente entende que os direitos humanos não são aqueles, não devem ser defendidos apenas para os humanos direitos, né? A gente até brinca com isso dentro do nosso coletivo, porque não é essa a realidade. A gente tem que defender os direitos humanos para todos, né? Então, a gente precisa garantir que homens, mulheres, negros, brancos e todas essas segregações que acabam ocorrendo dentro das pautas minoritárias sejam trabalhadas, sejam reconhecidas na pauta LGBT, por exemplo. A gente precisa garantir que essas pautas sejam trabalhadas, né? Então a gente comenta um pouquinho sobre um Conselho Municipal dos Direitos Humanos, que hoje não existe dentro do município, articular essa pauta com os outros conselhos que já existem, então dentro o Conselho Municipal da Saúde, o Conselho Municipal da Educação, tem vários conselhos hoje na cidade e a gente tem que articular esse dos direitos humanos para tornar ele um instrumento efetivo de ajuda, auxílio dentro do município. Uma outra coisa que a gente gostaria de criar é a Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. O papel disso é garantir, por exemplo, eu não sei se vocês sabem que a probabilidade de um negro em Indaiatuba ser analfabeto é 3 vezes maior do que de um branco indaiatubano. Então, acho que isso, claro que é estatisticamente falando, tá? E aí a gente acaba não sabendo as particularidades de cada um. Isso daí é uma questão é uma questão social, né, desigualdade social, e a gente entende que isso tem que ser combatido de uma maneira direta. É isso aí, vamos lá. Obrigado, Maria Luísa, obrigado, Anselmo, obrigado, Robson, pelos comentários no Facebook, e Monique também, eu não entendi muito, mas obrigado também pela participação, Marcondes, como sempre. Vamos lá, para que mais? Um outro item que é muito interessante, voltando à questão da pauta racial, uma coisa que a gente vai estabelecer no município é a questão do 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. A gente entende que isso precisa ser discutido, precisa ser levado em consideração. É igual a pauta do professor, né? Aqui a gente tem a mania de achar que tapinha nas costas no Dia do Professor resolve o problema. E a gente sabe que um feriado nacional não vai resolver o problema da desigualdade racial, mas é um início, um início de uma valorização, tanto material quanto imaterial, né? Uma conscientização da população negra e a importância num município que também teve um período escravocrata. Não sei se vocês sabem, mas Campinas, que é a nossa cidade vizinha, foi uma das últimas a abolir a escravidão. Então, são detalhes que a gente precisa considerar quando a gente é prefeito de uma cidade. Uma outra pauta da Indaiatuba dos Direitos, dentro da pauta dos direitos humanos, é a questão da comunidade LGBTQIA+, né? E dentro disso, a gente entende como importância, né? Não sei se vocês sabem, mas a expectativa de vida hoje do brasileiro é de 76 anos. A expectativa de uma população trans hoje no Brasil é de 35 anos, ou seja, é metade,
né? Metade da idade. Então é muito preocupante e a gente tem que garantir que Indaiatuba não seja um polo, como a gente teve o caso da Kelly há alguns meses atrás, na verdade há muitos meses atrás, uns 10 meses, mas isso são coisas que acabam acontecendo recorrente. Ela foi alvo de uma transfobia, né? Então assassinaram ela e colocaram uma cruz no peito dela. Claro que era um cara muito problemático, mas a gente entende que são problemas que a gente não pode permitir que aconteça. Igual a questão da mulher, né? Que sofre recorrentemente violência doméstica. Para tentar ajudar, né, a aumentar a expectativa de vida das pessoas trans na cidade, a gente entende que seria interessante criar incentivos fiscais para as empresas contratarem, né, e o Marcondes trabalha em uma empresa que tem uma pauta de diversidade bem interessante, inclusive, se eu não me engano, uma das gerentes do RH é uma pessoa trans, então isso mostra, são poucas empresas que realmente dão um cargo. Na verdade, são poucas empresas que contratam e pouquíssimas empresas que dão um cargo de chefia a uma pessoa trans. Então, é muito importante isso e mostra, né, mostra que realmente a empresa está preocupada com isso. E a gente vai tentar implementar cotas para as empresas que aderirem a isso, tenham essa possibilidade de uma pequena redução de incentivo fiscal, né? Incentivo fiscal para a gente garantir que menos pessoas sejam marginalizadas, né? Tenham seus empregos marginais. Uma outra coisa que a gente gostou muito quando surgiu a ideia é com relação a uma casa de passagem, né? Uma casa compartilhada. Nessa casa compartilhada, as pessoas que são despejadas de casa, né? Por algum problema relacionado a transfobia mesmo, a LGBTfobia, elas são expulsas de casa, muitas pessoas jovens são expulsos de casa pela família não aceitar, e a gente vai criar uma casa de compartilhada, onde que a pessoa consiga fazer a transição até conseguir realmente construir sua vida e ter uma alternativa real para sua reconstrução enquanto indivíduo e tentar sensibilizar também as pessoas, as empresas, dar visibilidade para a parada LGBTQIA+, daqui de Indaiatuba, que já acontece há mais de 10 anos, na verdade há 10 anos, foi no último ano, então essa 2021 vai ser a 11ª, e a gente tem que dar visibilidade, né? Tem que garantir que a parada tenha uma estrutura mínima, porque é a partir dela que a gente vai conseguir mostrar ainda mais o que a comunidade tem a oferecer. E o pessoal da Quendi faz um trabalho excelente fazendo essas inserções culturais na cidade. Relacionada ao jovem, né, criar um conselho municipal de juventude. A ideia é tentar entender e trazer para a prefeitura políticas que agreguem jovens para a política local. Isso mesmo, Monique, é muito importante mesmo. E a gente entende essa importância, não adianta a gente, volto a falar, não adianta a gente, aquele tapinha nas costas, falar, olha, você é importante. Eu não sei se vocês sabem, mas meu vice é da comunidade LGBT e... Que bom, que bom, Monique. O meu vice-prefeito, ele é da comunidade LGBT, ele é formado em relações internacionais, é um cara maravilhoso como pessoa, como profissional também. Então a gente tenta trazer, não só com tapinha nas costas, mas realmente dando voz, veto, direito de falar e de ser ouvido, né, principalmente dentro do nosso plano de governo, dentro das nossas ideias, dentro do que a gente quer formar enquanto sociedade. Com relação ao jovem, voltando a falar, a gente entende que o jovem tem as suas próprias demandas, a gente entende que eles são o futuro, inclusive agora relacionado a um pouco a como que vai acontecer nesse momento de educação, né, como que eles vão sair, e a gente vai precisar se debruçar para ver qual que seria a melhor
medida a ser tomada nesse momento. Deixa eu ver se teve mais comentários no Facebook. Não teve. Mas, pessoal que está assistindo, curta, compartilhe. Dá essa força para a gente. Boa noite, Viviane. Prazer ter você aqui, querida. Com relação ao jovem, a gente precisa garantir que essas pessoas entrem no mercado de trabalho, se profissionalizem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem algumas variações relacionadas a salário, né? Estatisticamente falando, voltando a esse termo, porque assim, se você está no ensino médio, você é formado no ensino médio e você vai para o ensino completo, o ensino superior, a diferença de salário, pessoal, pasmem, é de 146%, estatisticamente. Então, é isso que a gente está falando, é disso que a gente está fazendo, né? É disso que a gente está falando. A gente quer que os jovens ganhem mais, a gente quer que os jovens fiquem na cidade, porque, por exemplo, eu sou formado em economia e aqui na cidade tem pouquíssimas vagas de trabalho relacionadas à minha área de escopo de trabalho. Então, a gente precisa não só formar os jovens, né? E a gente tem a FATEC, a Max Plan, a gente tem a Anhanguera, a gente tem o Senai, que formam os jovens, mas a gente precisa dar condições para eles realmente trabalharem aqui na cidade, porque não adianta nada a gente formar e eles irem para São Paulo, para Campinas, para Sorocaba, para buscarem seus próprios trabalhos lá. Com relação às mulheres, eu acho que as mulheres também que acompanharam o nosso programa de governo, que leram um pouquinho sobre ele, acho que gostaram, né, do que viram. Acho que a gente coloca, com relação àquela casa de abrigo compartilhada, que eu mencionei um pouquinho antes, da comunidade LGBT, as pessoas que sofrem violência doméstica iriam para essas casas, porque a gente entende que se a pessoa sofreu a violência dentro de casa e aí ela tem que voltar para casa ou procurar algum familiar, sendo que ela tem, de repente, seus filhos, né? É muito problemático. A gente precisa dar um auxílio nesse momento de transição. Ela já sai fragilizada desse momento, desse relacionamento, e a gente precisa dar algum auxílio para ela, senão ela vai acabar se voltando para esse mesmo, sofrendo dessa mesma perseguição. E a gente sabe que o feminicídio acontece, né, onde a gente mais de quem a gente menos espera, na verdade. E a gente vê que as pessoas sofrem esses problemas, essas ameaças, abrem BOs, e ainda assim a polícia acaba não fazendo nada por não ter a capacidade de cumprir com os mandatos da Lei Maria da Penha. Então, eu acho que tem muito mais coisas. A gente entende que tem uma questão relacionada ao parto humanizado, que a gente precisa trabalhar isso daí. Eu não sei se vocês sabem, mas na verdade as mulheres com certeza sabem, mas as mulheres que têm um parto cesariana têm alguns problemas mais sérios com relação a isso. A gente precisa, até o OMS sugere, né, que, se eu não me engano, 15%, eu vou ler essa parte para não falar groselha, tá, pessoal? As cesáreas efetivas e marcadas acima de 70%, ter políticas públicas para reversão de taxas de cesáreas eletivas e marcadas acima de 70%, aproximando-se da orientação da OMS de 15%, porque os estudos mostram que essa taxa de cesariana aumenta em até 120 vezes a probabilidade do bebê nascer prematuro e ter a síndrome de angústia respiratória. Então, assim, são problemas que acabam deflagrando para os bebês, para as mães, e a gente precisa discutir realmente isso, até que ponto que as nossas mães têm a necessidade de fazer a cesariana em si, se não for um problema, né? A gente precisa garantir isso, que o parto humanizado seja uma constante.
E mais uma última coisa relacionada à mulher é combater realmente essa violência através de veiculação de propagandas, combatendo o machismo estrutural e aumentando o reconhecimento e o conhecimento da Lei Maria da Penha. Porque é importante que as mulheres entendam, conheçam essa lei, entendam a que ela se refere e como ela pode ser aplicada, né? Não sei se vocês sabem, mas a Delegacia da Mulher funciona das 8 às 18, de segunda a sexta. E os maiores casos de agressão à mulher acontecem durante a noite e no fim de semana. Então, a gente precisa ser bem crítico com relação a isso. Inclusive, teve um caso que aconteceu comigo há um ano atrás. Eu estava fazendo entrega de marmita, que eu costumava fazer não em 2020, mas em 2019. E a pessoa veio me procurar, chorando com a filha dela, que ela tinha acabado de fazer um BO, e ela estava com medo de voltar para casa, porque ela estava com medo de encontrar o marido no meio do caminho de volta. Ela ia dormir na irmã dela, que era vizinha. Então, a polícia não prestou um serviço de qualidade, um serviço realmente de proteção à pessoa, né, ao cidadão. Então, a gente tem que entender essas problemáticas, discutir, analisar e encontrar soluções, porque hoje a solução é nenhuma, né? Então é mais um problema. Vamos ao sexto ponto, que é a pessoa com deficiência. A gente também se desdobrou bastante com relação a isso, porque a gente entende que, eu não sei se vocês sabem, mas 25% da população de Indaiatuba tem algum nível de deficiência, e dessas pessoas, 50% apenas estão empregadas. A gente tem que primeiro garantir aquela regra do PCD, então a gente tem que ajudar em manter a empregabilidade das pessoas com deficiência, ajudar essas pessoas a atingir sua potencialidade, né, seja ela qual seja, né, se for um deficiente com deficiência motora, ajudar alguns, outros respeitando as limitações, mas garantir as potencialidades. Se for uma questão visual, também a mesma coisa. Concurso público, a gente precisa garantir que essas pessoas, mesmo que tenham certas deficiências, consigam atingir algumas notas, né, algumas concursos públicos, tenham a capacidade, por exemplo, dando provas em braille, que também é uma necessidade, é uma possibilidade da gente atingir essa população que precisa, principalmente, garantir o seu sustento, né? Essas pessoas são as que mais têm remédio de alto custo, precisam gastar muito dinheiro para fazer exame, precisam gastar muito dinheiro para comer, para beber, para ter sua casa, porque as suas casas normalmente não são preparadas, então elas precisam preparar a casa para seguir. E falando já um pouco disso, as famílias que tiverem acesso à habitação de interesse social, ou seja, que foi dada pela prefeitura, elas reentrariam na lista das pessoas se nascesse um filho, por exemplo, um filho, uma filha, com deficiência na família. Então, ela reentraria na fila, tendo preferência em casas que tivessem acessibilidade, né? Então, a gente conseguiria reinserir elas nesses programas para garantir que não seja mais um problema na vida delas. Com relação ainda a isso, a gente tem que garantir as cotas, tanto nos concursos, na verdade eu já falei disso, tanto nos concursos quanto nas empresas, e eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver porque para a pessoa com deficiência a gente colocou bastante coisa, e até recomendo a cada um de vocês a acessar indaiatubacompartilhada.com.br, baixar o nosso programa de governo, conhecer ainda mais, porque realmente a gente se dedicou bastante para tentar agregar tudo que a gente poderia, né, para fazer um programa de governo sério, né, e capaz de resolver os problemas do município. Bom, eu acho que aqui tem muito mais coisa, mas eu acho que minimamente eu consegui abranger todos
todos os itens, né? Só para vocês terem uma ideia com relação ao material, são 3 páginas para a pessoa com deficiência. Então, é muita proposta realmente, a gente tem muita coisa o que fazer para a cidade. E, finalmente, mas não menos importante, tem uma questão da segurança pública, né? Então, a segurança pública é crucial também. A gente entende que a segurança pública está ligada em todos os aspectos, né? Com relação à violência, à educação, à saúde, à moradia. Então, todos esses indícios acabam acarretando no índice de violência do município, e a gente precisa que a segurança pública seja combatida não com violência, mas sim com inteligência. Então, a gente precisa garantir que o COI, hoje, que é o Centro de Operacional de Inteligência, ele tem a capacidade de conexão com a Secretaria Estadual e aí consiga realmente combater tráfico com inteligência, porque não é só do município, é um problema, na verdade, nacional, e a gente precisa contar com o auxílio deles. A gente entende também que a Guarda Civil Municipal... aí sim, Viviane, faltam as propostas dos funcionários públicos. Eu conto no finalzinho. Tem bastante proposta, tá, Viviane? A gente precisa, voltando um pouco da segurança, a gente precisa garantir que o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, ele seja atuante, realmente, não uma caixa de ressonância da prefeitura, e que a pessoa que seja responsável pela Guarda Civil Municipal seja alguém da carreira, né, que seja alguém da corporação, porque é muito complicado quando você dá um cargo de chefia nesse nível, com essa importância, para alguém comissionado, para alguém que não tem realmente uma carga técnica. A gente entende que ninguém conhece mais a corporação que alguém realmente de dentro, que entenda, né, que entenda os desafios de ter uma Guarda Civil Municipal que haja com inteligência e não com violência, né? A gente precisa usar a cabeça na hora de combater tudo o que acontece no nosso município. Inclusive, ontem mesmo, a gente estava panfletando de um lado da área Barnabé e no outro lado da rua, da avenida, aconteceu um roubo, né? A pessoa entrou numa sorveteria, roubou. Então, assim, em todos os outros candidatos considera Indaiatuba uma cidade segura. Eu, particularmente, não considero ela segura, porque eu só considero uma cidade realmente segura o dia que não tiver a maioria de moradores dentro de condomínios fechados e não tiver também tanta gente pagando segurança privada, né? Aqueles motoboys que tentam fazer a segurança do bairro. Então, acho que é isso. A gente entende também com relação à assistência social, tem o CREAS, tem o CRAS, que fazem um papel importante. A gente entende que precisa de uma certa reformulação no modus operandi deles, né? Como que as coisas acontecem dentro dos CRAS, dentro dos CREAS. A gente precisa, né, com relação ao morador de rua, a gente precisa ressocializar ele, ajudar ele na ressocialização, e não é ele sentado o dia inteiro dentro do CRAS que vai resolver isso daí. A gente precisa, né, aumentar ainda mais a assistência psicológica, assistência de ressocialização, não tem jeito, né? A gente precisa trabalhar em todos os aspectos do indivíduo para ele conseguir voltar à sociedade de uma maneira digna, honrosa, com trabalho, com dedicação, que com certeza ele tem. Eu acho que eu abrangi todos os lados da Indaiatuba dos Direitos, que é que está uma série grande do nosso programa de governo. Então, voltando só para dar uma pincelada, tem a questão da moradia, né? Então, Indaiatuba do Direito tem que garantir moradia digna, uma saúde pública de qualidade, o respeito aos direitos humanos. Então,
a população negra, a população LGBT, a população das mulheres, que na verdade são maioria, né? Elas são a maioria. Com relação à segurança pública, ao transporte coletivo, que deveria ser um direito, né? Ninguém precisaria ter que, como uma necessidade, comprar um carro, mas sim como um luxo, como uma possibilidade que ela, para atender o próprio pré-requisito dela, o serviço de transporte coletivo deveria ser um direito. E eu acho que é isso. E a pessoa com deficiência. Desculpa, quase esqueci. Então, acho que é basicamente isso sobre o Indaiatubas dos direitos. E responder um pouco... Gente, quem tiver dúvida pode ir fazendo, eu vou tentar responder aqui. Seria uma honra mesmo responder todas as perguntas que surgirem. Viviane, com relação às propostas para os funcionários públicos, a gente entende que cargo comissionado não é uma boa, né? Primeiro porque a pessoa perde a segurança de poder expressar sua própria opinião. Depois, porque a pessoa não se preparou realmente, né? E a gente sabe que a maioria dos cargos que são comissionados são dados para os amigos dos amigos, para os familiares dos amigos, e a gente entende que isso não é uma boa, não é saudável para o município e não é uma atitude muito inteligente, como diria um episódio do Pica-Pau. E a gente precisa garantir que esses empregos, que quando a gente retirar o máximo, né, das pessoas que forem comissionadas, que não tiverem caráter técnico para assumir realmente a sua posição na prefeitura, que mais pessoas precisariam ser contratadas através do serviço do concurso público. E a gente entende que o concursado, ele tem que sim garantir uma melhor qualidade de emprego, inclusive, como eu estava falando um pouquinho, eu não sei se você pegou nessa hora, mas, por exemplo, né, o Sindicato dos Servidores Municipais daqui da cidade, da área da saúde, estava questionando a possibilidade na verdade, estava pleiteando a possibilidade de incorporar uma periculosidade nesse momento de pandemia aos salários deles, que eu acho muito justo, né, porque eles são a linha de frente que está combatendo a pandemia, e eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que acabaram falecendo são da área da saúde, ou tem alguma ligação com eles, são familiares também de quem trabalha na área da saúde. E é muito triste. Isso daí a gente precisa garantir que essas pessoas tenham sua própria um pequeno reembolso por estarem na linha de frente. Uma outra coisa relacionada um pouco aos professores da rede pública municipal, a gente entende que o GPAP, que é uma bonificação que hoje é usada de uma maneira muito como pressão do que realmente de uma maneira, como eu posso dizer, benéfica à saúde mental e psíquica do professor, precisaria ser incorporada no salário, e a gente utilizar outros métodos para qualificar o nosso professor. Por exemplo, tem candidato que está pleiteando, né, está colocando como um programa de governo, que vai uma escola militar aqui na cidade. Só que uma escola militar custa o triplo de uma escola municipal, e além disso, não tem a responsabilidade do município. Então, basicamente, o que ele quer é terceirizar a responsabilidade do município pela educação, ser o responsável da educação. E a gente entende que isso não é uma prática a ser cumprida. Ainda com relação aos funcionários, a gente entende que a gente vai precisar de muito funcionário novos, públicos, para cuidar de todos os nossos programas, né? Então, a gente tem um hospital público municipal no nosso programa de governo, a gente tem museus, a gente tem secretarias, a gente tem toda uma estrutura que será necessária, a gente tem um parque temático do som para os jovens que, né, querem ter seus carros tunados, e sim, o que foi feito na reestruturação de 2019. Realmente, a gente ouve muitas críticas relacionadas a isso.
Como eu não cheguei a pegar essa reestruturação que foi feita, Viviane, eu não tenho certeza como que a gente pode fazer para reverter essa lógica, mas eu vou me debruçar com relação a isso para entender realmente o que foi feito e como que a gente consegue reverter. E se a gente, no caso, não reverta, mas a gente encontra um outro jeito de incorporar isso no nosso dia a dia. Acho que eu cheguei a comentar com alguma pessoa do serviço do SAI, que era relacionado aos benefícios, né, do CEPREV, que é a questão da previdência do município, que também a gente precisaria incorporar hora extra, que era uma coisa que estava fora, que estava fora da parte da previdência. Então, são essas mais umas coisas que a gente precisa conversar e tentar reverter isso daí. Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Peraí, teve uma pesquisa, uma pergunta. Ulisses, nesse período de pandemia, os profissionais... Eu vou ler porque quem está no Instagram não está vendo a pergunta, tá? Quem está vendo na tela. Ulisses, nesse período de pandemia, os profissionais da saúde foram linha de frente, como você bem citou. E como linha de frente, sofreram grandes impactos, inclusive, e talvez principalmente, impactos emocionais, mentais, psicológicos. Como o seu plano de governo pretende lidar com a saúde mental desses profissionais? Até porque esse é um dos ramos profissionais que mais sofre com problemas psicológicos, mesmo sem pandemia. Na verdade, Maria Luísa, tanto na área da saúde como na área da educação, a gente tem muita pessoa com problema psicológico, muitas pessoas que precisam ser afastadas pela pressão que é. Os professores têm a pressão dos alunos, a pressão dos professores, da direção, dos pais dos alunos, então eles precisam conviver com essa pressão. Na saúde não é diferente, né? A pressão de se trabalhar num hospital, numa UBS, numa UPA, é muito grande. A gente realmente precisa garantir que quem esteja lá, a gente sabe que é comprometido, a gente precisa garantir que a gente esteja bem dimensionado para as necessidades da UBS, para as necessidades da UPA e para a necessidade desse hospital público que a gente quer montar na cidade. A gente precisa garantir que esses profissionais sejam bem atendidos. E aí a gente precisa de uma prefeitura que realmente se importe com os indivíduos, né? Não só com os amigos do rei, né? Não só em fazer a cidade ganhar dinheiro, né? Tem muito candidato que fica preocupado mais em ganhar dinheiro como cidade, né? Então fala, não, a gente vai economizar custo, a gente fala um monte de números e groselhas, na verdade, sobre esses números. E, na verdade, não é isso que a gente precisa cuidar dos cidadãos, a gente precisa cuidar de quem está na linha de frente, na onde mais importa, né? Que é na saúde e na educação e nos serviços básicos, né? Por exemplo, a água, esgoto é serviço básico. Na habitação, a gente precisa garantir que essas pessoas tenham acesso realmente a essa estrutura. E eu acho que a gente precisa dar esse suporte psicológico. Não está em nenhum aspecto, pelo menos que eu me lembre diretamente, tá, Maria Luísa? Uma ação direta, como, por exemplo, a questão, um psicólogo, por exemplo, direcionado a isso, mas eu acho que todos os nossos outros projetos, eles acabam incorporando essa questão de alguma forma, né? Tendo o dimensionamento correto, sendo alguma coisa relacionada aos benefícios de trabalhar no serviço público, e eu acho que é isso. Eu espero ter respondido sua pergunta. Meu vídeo no Insta caiu, mas já voltou. Eu espero ter respondido sua pergunta, Maria Luísa, e seria uma honra se você desse a oportunidade para a gente de te representar, compartilhar, quem estiver assistindo a gente agora, quem estiver assistindo a gente quem for assistir depois
pelo Facebook, pelo Insta e pelo YouTube. Curta, compartilhe esse material, comentem com seus amigos sobre a nossa candidatura, que é uma candidatura simples, né? Nós não temos, cada candidato hoje em dia, os principais candidatos receberiam 200 mil cada um do fundo eleitoral, mais as doações particulares que cada um recebeu, eles provavelmente vão gastar em torno de 500 mil reais registrados. Então, a nossa candidatura recebeu de fundo eleitoral R$ 4.700, que não deu nem para fazer esse material. Tô brincando, não deu para fazer esse material. Então, a gente espera ter entregado na sua residência esse material aqui, com os santinhos de vários dos candidatos. Aqui conta um pouquinho de mim, um pouquinho do meu vice. Acho que pela luz não dá para ler, mas eu espero que você tenha recebido. Se você não recebeu, me manda uma mensagem. Tem meu contato no próprio Instagram, no Facebook e no YouTube, e me pede que eu mando para vocês esse material digital. Aqui nesse material fala também um pouco sobre cada candidato nosso à vereança. A gente está colocando 4 candidatos, sendo 3 professores, 2 da rede estadual e 1 da rede municipal, e uma trabalhadora da Morada do Sol, trabalhadora terceirizada dos Correios, que também é uma pessoa maravilhosa, a Maroca. E eu acho que é isso. De novo, volto a falar, curtem, compartilhem esse material. É muito importante. E espero vocês no dia 20, no dia 15 de novembro. Não sei que hora vocês vão votar, mas se puder mandar uma fotinha assim, Ulisses, votei em você, seria uma honra para mim, até para a gente mostrar que a gente tem força dentro do município e que a gente entende que Indaiatuba realmente merece mais, merece uma Indaiatuba compartilhada, uma cidade que se prepara para Indaiatuba 2040, que tem visão do futuro, que se prepara para o que está para acontecer, que está no lado do cidadão, não do lado das grandes empresas. É uma cidade que esteja preparada, não para fazer obras eleitoreiras, mas para fazer obras que sejam necessárias realmente para cada pessoa que mora na cidade, né? Então não adianta você montar um parque, né? Melhorar o parque Corolla, montar aquele puta parque legal, se você manda água poluída para as pessoas que moram lá, né? Então são critérios que a gente tem que entender e que a gente tem que valorizar quem realmente se importa com a nossa vida. E seria uma honra se vocês dessem essa oportunidade. Então, eu encerro aqui esse material. E muito obrigado. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Será uma honra nos vermos no domingo. Tchau, tchau, pessoal. É isso. Tchau. Vou tentar desligar aqui. Até mais, pessoal.